Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o assunto desse nosso encontro é investimento no mercado internacional. Meu convidado aqui é Cristiano Castro, diretor da BlackRock Brasil. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Denise? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Participa da conversa meu colega Daniel Souza, que é Head de Internacional aqui da Genial. Tudo bem, Souza? Boa noite, Denise. Boa noite, Cristiano. Obrigado pela presença. Gente, é o seguinte, primeiro eu vou perguntar para os meninos o seguinte, se ainda vale a pena investir no exterior, porque a gente tem falado nos últimos meses, a gente tem reiterado aqui em todos os nossos encontros, a importância das pessoas terem um pouquinho de reserva internacional, uma parte das suas reservas, dos seus investimentos no mercado internacional. Mas é o seguinte, o SP500 a gente viu, o principal índice americano, já subiu pra caramba. O dólar já subiu pra caramba. Ainda vale a pena ou quem não investiu é melhor esperar alguma coisa acontecer? Olha, Denise, eu vou falar que investir no exterior é que nem você ter um guarda-chuva no carro, tá? Você nunca sabe quando vai chover, você vai ter que abrir esse guarda-chuva para se proteger. Então, eu acho que assim, é uma coisa estrutural, na verdade é o seguinte, é uma prática que ao longo do tempo a gente viu os brasileiros investindo muito pouco no passado, né? Principalmente os investidores de varejo, porque a gente tinha muito menos acesso, do ponto de vista regulatório era muito mais fechado. Agora a gente tem uma mudança de paradigma, né? A gente tem aí o regulador, né, entendendo que tem que ser um pouco mais flexível, as pessoas falando sobre investimento do exterior e, obviamente, cada momento de cenário local e cenário internacional, ele traz uma série de desafios para o investidor. E eu acho que esse momento ele é super oportuno. Então, sendo bem objetivo, a resposta é sim. Você concorda, Daniel? Eu concordo com o Cristiano, eu acho que, né, o mercado internacional, o mercado americano principalmente, né, você tem muito mais veículos, possibilidades de investimento do que aqui dentro do Brasil, e eu acho também a questão que você falou, você pode sempre precisar, é importante essa questão da diversificação internacional, então, enfim, a gente tem, né, hoje várias opções aí para os investidores de varejo brasileiro, para investir nos mercados internacionais. A gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar muito, aliás, sobre isso, mas, enfim, eu concordo, em linhas gerais, sim, com certeza, e enfim, o mercado americano, como Warren Buffett diz, nunca aposto contra, né, então... Isso aí. Gente, vocês de casa, fiquem ligados, a gente vai passar pelos instrumentos todos que vocês têm acesso para poder investir no exterior, mas antes eu queria localizar, porque a BlackRock, eu coloquei aqui na descrição do nosso vídeo, a maior gestora de recursos do mundo, mas explica mais um pouquinho o que é a empresa, o que a empresa faz, só para quem não conhece. Bacana, Denise, obrigado. Na verdade, contando para vocês um pouquinho sobre a BlackRock, né? A BlackRock foi uma empresa que foi fundada em 1988, tá? É uma empresa que tinha no seu DNA inicialmente fazer parte de gestão de renda fixa, depois, na sequência, começou a fazer parte também de gestão de risco, tá? E ao longo do tempo, a BlackRock foi ampliando, seja de formas via aquisições ou até mesmo crescimento, ela foi ampliando as suas linhas de negócio. E aí, acho que tiveram dois momentos muito importantes na história da BlackRock, tá? No período de 2005, quando a gente fez a aquisição do negócio de investimentos, um pedaço do negócio de investimentos da Merrill Lynch, e principalmente no meio da crise, né? O fato de não sermos banco, né, nos deu uma amplitude do ponto de vista de liquidez para que a gente pudesse buscar oportunidades nas crises. A gente sabe que crise, a gente olha, né, impacta bastante os investimentos, mas é momento de oportunidade. E a BlackRock adquiriu naquela época os iShares, né, que é a nossa marca de ETFs global, tá? E que a partir daquele momento de 2008 e 2009 fez a empresa crescer bastante, porque os ETFs ao longo do tempo começaram a ganhar protagonismo, né, nos portfólios dos clientes como um todo. Hoje a empresa faz gestão de mais ou menos 9,4 trilhões de dólares, né? Então a gente está falando aí de quase 5 vezes o PIB brasileiro, e somos a maior casa de gestão do mundo, grande parte disso por causa dessa parte de gestão passiva, mas além da parte de gestão passiva, né, dos ETFs que as pessoas conhecem bastante, BlackRock faz gestão de fundos ativos, gestão de investimentos alternativos, gestão de liquidez, e a gente também oferta gestão de risco, né? A gente não é apenas uma casa de gestão, mas a gente também tem ferramentas de gestão de risco para que os clientes possam também fazer controles de risco dos seus portfólios. Então, a ideia é que seja uma casa de gestão de recursos, tá? Acho que é importante a gente comentar isso. BlackRock não é um banco, tá? É o que a gente chama de asset, né? Ou apenas uma casa de gestão de recursos. Então a gente faz gestão de recursos dos nossos clientes, tá? Então nunca gestão de recurso proprietário. Então a gente está sempre buscando aí uma série de oportunidades para os nossos clientes globalmente, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. A casa entrou em 2008, quando a gente fez essa aquisição do iShares do Barclays, né? Então a gente vem construindo essa história desde 2008, e se vocês perguntarem, tá, mas quais são os principais produtos mais conhecidos? Acho que as pessoas conhecem bastante
bastante o BOVA11, né, que é o nosso ETF de Bovespa, e o IVVB11, que é o de S&P 500, né, que é o índice mais amplo e o que mais captura toda a parte da economia americana e do mercado acionário americano. Então, ótimo. Então, vamos lá, gente. Vamos listar aqui as opções que o investidor, pessoa física, tem. Então, a primeira seria abrir uma conta no exterior, mas isso não é para todo mundo, né? E só para a gente listar aqui, antes a gente começar a falar de um por um. Então, a pessoa pode abrir uma conta no exterior, mas o que seria mais simples são BDRs, mais o quê? ETFs? BDRs de ETFs, os ETFs, né, tem, não entra obviamente dentro do escopo da BlackRock, mas tem os próprios BDRs de ações, né, listados aqui na Bolsa brasileira, tem fundos mútuos aqui também no Brasil, né, a legislação permite hoje que você também invista no exterior via fundos mútuos, né, eu acho que são os principais instrumentos. Tem algum que eu esqueci, Souza? O que você acha? Não, eu acho é isso sim. Eu tinha até anotado aqui, a gente estava conversando antes sobre fundos mútuos, né, mas tem essa modalidade, né, o Fundo de Investimento Estrangeiro aqui no Brasil. Mas eu queria até pegar um gancho nesse comentário, porque a BlackRock, como você disse, Cristiano, a BlackRock ela é muito grande em ETFs, né, assim, ela é a maior casa de ETFs, né, o asset que gere ETFs, né, no mundo inteiro, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, né, aqui o que é um ETF, né? E aí já pegando o gancho, o que seria um BDR de um ETF, né? Que esse é um produto que a gente está vendo que a Bolsa B3 está, né, estimulando muito, né, esses BDRs, né, para dar essa opção para o investidor brasileiro de investimento. Então, acho que seria legal você comentar um pouco sobre o ETF, né, o que é o ETF e um BDR. Bacana, bacana. Eu vou até aproveitar e fazer um gancho, né, e falar da importância que a gente tem dos parceiros, né, principalmente da Genial. O que acontece? Como eu comentei, a BlackRock hoje ela é uma gestora. Então, o nosso negócio é basicamente fazer gestão. Na hora que o cliente quer comprar um ativo nosso, né, ele precisa de um intermediário, nesse caso, Genial. Tá? Então a Genial hoje é uma corretora que você consegue acessar os produtos da BlackRock, seja desde fundos mútuos, BDR de ETFs, os próprios ETFs locais, né? Então é sempre importante a gente ter essa parceria. Tá? Então vamos entrar um pouquinho agora e contar um pouco do que é um ETF. Né? O ETF, o que a sigla diz? Né? Então é Exchange Trade Fund, ou seja, é um fundo negociado em alguma coisa, ou seja, nesse caso um fundo negociado em bolsa. Então, ele diferentemente, ele tem uma característica muito interessante. Às vezes ele se parece com uma ação, às vezes ele se parece com um fundo. Tá? Porque, em que momentos que ele se parece com uma ação? Tá? No momento em que você negocia, você abre o seu home broker, você compra ali ele como um ativo. Em que momento que ele se parece com um fundo? Diferentemente, por exemplo, de uma empresa que ela emite uma quantidade de ações, o fundo, você tem quantidade de cotas e você pode emitir novas cotas a qualquer momento. Então, se você chegar em algum momento e quiser fazer um investimento e você não achar uma contraparte, que nem você tem quando você compra e vende uma ação, a gente consegue criar novas cotas para poder acomodar os clientes. Então, acho que o principal ponto do ETF ele é normalmente um instrumento de baixo custo, que eu acho que é bacana, então ele é um instrumento extremamente democrático. Segundo, ele é um instrumento que as pessoas conseguem normalmente acessar com um ticket mínimo pequeno. Então, quando a gente fala, por exemplo, de BDR de ETF, tem BDR de ETF que a partir de R$50 você consegue investir. E às vezes você compra um índice, por exemplo, como o S&P 500, você está investindo em mais de 500 empresas com apenas R$50. Tá? Aí, além disso, você tem as questões, obviamente, de liquidez e amplitude. Né? Então, as pessoas associam muito o ETF com índices de referência, porque a maior parte mas aqui no Brasil, apesar de a gente ainda não ter, mas, por exemplo, você tem também ETFs, ETFs ativos, né? No exterior. Então, ele é um mercado extremamente amplo, que dá acesso a baixo custo e com uma quantidade de volume de dinheiro pequena, a uma quantidade grande, normalmente, de papéis, empresas, títulos. Então, é mais ou menos assim que funciona um ETF. E aí já... Só antes de você engatar aí, o que seria um ETF ativo? Tá, o ETF ativo é o seguinte, normalmente quando você faz um ETF, um ETF passivo, ele segue um índice de referência. Então, qual que é o objetivo de você fazer a gestão? É você replicar aquele índice com o menor custo possível. Então, quando a pessoa compra, ela sabe que quando ela olhar o índice de referência, né, quando o William Bonner, por exemplo, for falar lá do Ibovespa, ela sabe que o BOVA11, por exemplo, a ideia do BOVA11 é replicar fidedignamente ao máximo
o Ibovespa, né? Então, você não tem que esperar que você vai ter uma performance melhor que o Ibovespa, pior que o Ibovespa. Você está comprando aquilo ali com o objetivo dele seguir o Ibovespa. Quando a gente fala do ETF ativo, que é algo que agora tem ficado mais em voga, as pessoas têm comentado bastante, né? A BlackRock também, globalmente, é um dos protagonistas agora em fazer ETFs ativos. A ideia do ETF ativo é, olhando para um benchmark, ele quer bater aquele benchmark, ele quer performar acima daquele benchmark. Esse é um mercado ainda que vai ser mais explorado, ele vai crescer ainda mais, ele tem uma amplitude menor, tá? Até hoje, né? Mas a ideia é que cresça bastante. Por quê? Porque os índices, porque hoje o mercado de ETFs passivos ele foi se tornando muito grande, porque as pessoas buscavam instrumentos de baixo custo que replicavam índices. Então, por isso ele acabou se desenvolvendo mais. Tá, aí o que o Souza também pediu para você comentar do BDR de ETF. Bacana. O BDR de ETF, deixa eu até contar um pouco da historinha de onde que surgiu os BDR de ETFs, né? Vocês já devem conhecer mais ou menos o que significa um BDR, né? Basicamente o BDR ele é um certificado de depósito aqui no Brasil, emitido por algum emissor local que compra uma ação lá fora e basicamente você tem acesso sem você precisar mandar dinheiro lá para fora, ter toda a parte burocrática, você consegue comprar isso aqui. No ano passado, o regulador, no caso a CVM, ele fez uma alteração de regulação que permitiu que você fizesse isso com ETFs. Tá? Então, o que é o BDR de ETF? O BDR de ETF nada mais e no caso aqui vamos falar sobre BlackRock. Ele é um certificado, né, é um recibo que que é negociado no mercado local, né, onde o ativo subjacente, ou seja, o ativo que este certificado está atrelado, ele se encontra lá fora, tá? É negociado em bolsas globais, e aí você compra ele localmente, tá? Ele é feito hoje pelo Banco B3, tá? A gente conhece a B3 como a B3 como a Bolsa Brasileira, mas a B3 também tem um banco, e esse banco emitiu esse certificado de depósito, e o que você tem por trás disso, né, atrelado a esse certificado de depósito hoje, é um ETF da BlackRock que está lá fora. Tá, joia. Então vamos recapitular aqui, que a gente já tem a opção para as pessoas investirem lá fora. Pode ser um ETF normal, pode ser um BDR normal e pode ser um BDR de ETF. Perfeito. Né? E agora, mas qual que é... Todos são acessíveis, todos... Eu acho que assim, cada um tem uma particularidade. Vamos começar com os ETFs locais. Tá? Os ETFs locais hoje, primeiro, se você olhar o universo de ETFs locais, ele tem algumas limitações. Né? Ou seja, você tem um universo, né? Então você tem vários provedores locais, mas vamos dizer que você tem uma certa limitação por uma série de motivos. Primeiro, ele tende a ter um pouquinho mais de custo, tá? Porque o que acontece? Você está estabelecendo um fundo local. Então você tem todos os custos deste fundo. Então a estrutura dele tende a ser um pouquinho mais cara. Tá? A outra particularidade é que nem sempre o ticket é tão baixo quanto o do BDR de ETF, porque depende muito da questão do preço daquele ativo. E tem alguns ETFs que já tem um histórico mais antigo, e às vezes o preço é um pouco mais caro. Mas eu também não estou falando de nada absurdo. Estou falando que para você começar a investir de 800, 900, mil e poucos reais. Né? Então a particularidade do ETF é esse, mas ele não deixa de ser um instrumento extremamente eficiente para que você tenha exposição. E a gente está falando aqui muito sobre ETFs passivos. Então, hoje, se você olhar a nossa indústria, ela é uma indústria basicamente de ETFs passivos. Tá? Então, acho que passamos aqui nos ETFs. Os BDRs puramente, a gente fala que são BDRs atrelados à empresa. Tá? Então, novamente, o certificado de depósito em que você acessa uma empresa lá fora. Então, a gente fala aqui de Apple, Google, né, a própria BlackRock. Então, você compraria papéis específicos aqui dentro desse universo de BDR. E aí, por último, o BDR de ETF. Né? E qual que é, talvez, as duas principais vantagens hoje do BDR de ETF? A primeira com ticket baixo você consegue fazer acesso. O custo dele, em geral, né, a estrutura de custo, ela é barata, porque basicamente o que você está fazendo você está comprando um certificado de depósito e você está evitando de ter que abrir conta lá fora, fechar câmbio, a gente sabe que tem os custos embutidos de câmbio, você tem a facilidade de fazer isso tudo aqui localmente, toda a parte de recolhimento também de imposto feito localmente. Então, tudo isso é simplificado em um certificado de depósito. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro é que você está acessando o mundo. Né? Então, quando você compra, por exemplo, um BDR de ETF, vamos usar o mais simples, que a gente sabe que tem o IVVB11, mas também a gente tem hoje um BDR de ETF de S&P 500, que é o BIVB39. Quando você compra
esse certificado de depósito aqui, né, o BDR de ETF emitido pelo Banco B3 aqui, você está acessando 500 empresas numa tacada só, que nem eu comentei que pode ser com 50 e poucos reais. Né? Então, acho que isso torna o produto legal, e a gente está falando hoje de um universo de 75 BDR de ETFs, e tem para todo gosto. Né? Eu falei de S&P 500, né? Mas a gente tem prata, a gente tem ouro, a gente tem de países individuais, tem até coisas que vocês nem imaginam. Por exemplo, tem um ETF de Taiwan. Né? Então, se você quiser comprar, ter exposição a Taiwan, você consegue, China você consegue, Espanha. Que acompanha a bolsa desses lugares? Desses lugares. Então, se você quiser ter uma exposição, uma economia específica, você consegue. E, além disso, você ainda consegue pensar em coisas mais amplas, pensar em setores. Por exemplo, a gente tem falado muito sobre biotecnologia. Você tem hoje um BDR de ETF de biotecnologia. Você tem de defesa aeroespacial, aqui no Brasil já, né, que acessa principalmente o mercado americano, de defesa e aeroespacial. Então, se você olhar o cardápio, é um cardápio muito extenso. Onde é que está esse cardápio? Esse cardápio você consegue achar no próprio site da B3, tá? No site da B3, se você olhar lá, tem uma página de BDR de ETFs e ele tem um cardápio completo lá. Olha que legal. Agora, só aproveitando até, você falou 74, né? Desses 74, quantos são qualificados ou qualquer investidor, né, não qualificado pode comprar, né? Só lembrando, o qualificado, você tem uma qualificação mínima, né, que a bolsa impõe, né, para o investidor poder comprar, e o não qualificado qualquer um pode comprar. Não, né? o qualificado mais é ligado ao dinheiro que ele tem investido, não às certificações que ele tem, o estudo que ele tenha, né? Porque as palavras, às vezes, a gente já... o cara é qualificado, ele estudou pra caramba. Não, ele tem mais de 1 milhão, né? Exatamente. Mais de 1 milhão investidos, né? Então, enfim, queria que você, Cristiano, falasse pra gente desse universo 74, né? O investidor comum pode comprar todos eles ou tem qualificação? Tem a questão da qualificação, tá? Esse é um processo que o próprio Banco B3 junto com a BlackRock está acabando de resolver, mas só para vocês saberem, né? De todos esses 74 que a gente falou, a gente está saindo agora de mais ou menos 42 para 65 já para o investidor, né, em geral. Né? Então, isso aqui deve acontecer agora em dezembro, onde a gente vai expandir para esses 65. Tá? Hoje a gente tá nessa casa dos 40, mas basicamente, e a ideia é que no final do dia, depois que a gente tiver todo esse processo, só para vocês saberem o que é um processo. Um processo simples, da gente conseguir traduzir uma série de documentos, né, e conseguir atender alguns requerimentos que o regulador faz. Então, dentro desse processo, quem é responsável por isso, por ser o responsável pelo certificado de depósito, é o Banco B3, mas obviamente a gente dá o suporte para que isso aconteça. Tá? Então a ideia é que em algum momento a gente tenha todos os BDRs de ETFs aqui no Brasil adaptados para os investidores em geral. Não, seria incrível, né? E todas essas possibilidades que você comentou, né? Setoriais, né? Tecnologia, biotecnologia, enfim, aí tem um cardápio ao mundo inteiro e setores, né, no mundo inteiro, né? É incrível mesmo, assim, é uma coisa... E para o investidor que busca diversificação é super fácil, né? O que você falou, é só abre uma conta na Genial mesmo, entra lá e, enfim, coloca o ticker e compra e vende, né? E faz o que quiser, enfim, o mundo inteiro ali no home broker, né? Ou melhor, no Bolsa Fácil, que é ainda mais simples, né? Exatamente, melhor ainda, né? Bolsa Fácil é um serviço que a gente lançou há pouco tempo de comprar e vender ação, ou ETF, ou BDR, ou o que esteja em bolsa, que é super simples. Vou até pedir para o Deilson, na hora que acabar esse vídeo aqui, essa nossa live, ele colocar o tutorial, que é um produto novo, nem todo mundo conhece. Então, só fiz meu merchan rapidamente. Segue aí. Não, eu queria te perguntar, Cristiano, a questão da liquidez, né? Como é que, e falando especificamente dos BDRs, né? Porque você até comentou rápido ali que o ETF, às vezes o ETF da BlackRock, ele pode ter um pouco mais de liquidez, porque é um fundo aqui no Brasil, né, constituído no Brasil, do que necessariamente o BDR. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa liquidez do BDR, como é que funciona, o investidor consegue liquidez para comprar esses 74 BDRs diferentes? Bacana. Então, essa questão da liquidez ela é bem interessante, né? Ele tem vários níveis de liquidez. O primeiro nível de liquidez de mercado primário, liquidez de mercado secundário, né? Onde você consegue transacionar na bolsa como se fosse uma ação, né? Então, você compra e vende, se tiver uma outra contraparte, ela simplesmente vai comprar lá, você vende seu papel, a negociação é liquidada.
Só que a diferença, aí como a gente está falando que isso aqui é um certificado de depósito, né, aí você tem um segundo nível de liquidez, que é o seguinte: se você comprou aqui, vamos dizer que não tem ninguém aqui negociando nesse mercado secundário, você vai acessar o mercado aonde o ETF está listado lá fora e você vai depender da liquidez do ETF lá fora. E aí a gente está falando de liquidez de milhões de dólares, né? 50, 100, 200, 300 milhões de dólares, que é o que é negociado num ETF internacional hoje globalmente. Vocês imaginam que você tem investidores do mundo inteiro negociando esses ETFs lá fora. Né? E aí tem outra parte que é bacana, né? Que a questão que eu comentei, que é no momento em que o ETF ele fica com um chapeuzinho dele de fundo, né? Que é onde você tem o que a gente chama de criações e destruições. Se você, naquele momento que você vai negociar, você não tiver uma contraparte, você compra você cria novas cotas, você cria uma cesta, basicamente. Imagina que você vai comprar o S&P 500. O que a BlackRock faz por trás? Ela vai lá e vai comprar todas as ações do S&P 500, vai botar dentro de uma cestinha e te entregar. Se você quiser vender depois e não tiver ninguém comprando, o que a BlackRock vai fazer? Ela vai vender todas as ações da sua cestinha e vai te dar o dinheiro. A grosso modo é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Quando você vai olhar na tela do home broker local, você vai ver só a liquidez do mercado local. Só que lembrem que você tem outros níveis de liquidez para você poder executar a sua operação. E várias dessas vezes você não vê na tela. Então, ETF, ele é eficiente porque ele é um ativo extremamente líquido. Porque ele depende da liquidez de todos os ativos que estão lá, e esses ativos normalmente são ações que são ações extremamente líquidas. Então, não fiquem preocupados com essa questão de liquidez. Mas isso aí você falou do ETF. Perdão, do BDR de ETF. BDR de ETF. Essa questão da liquidez também o investidor pode contar nos BDRs e nos ETFs também? Nos ETFs também. Nos ETFs também. A única diferença, por exemplo, dos ETFs especificamente, vamos falar dos ETFs de mercado local, é que no caso dos ETFs, você tem também a mesma coisa que eu falei, criação e destruição, né, dessas cestas que eu comentei. Você tem o mercado que aí seria, vamos dizer, como se fosse um mercado primário e o mercado secundário. Você não, como o ativo está no mercado local, vamos usar o exemplo do BOVA11, então a gente está falando disso, especificamente de ações no mercado local. Então, o que eu falei de a liquidez do ETF internacional não se aplica. No caso do IVVB11, sim, se aplica porque a gente está falando de um ativo que está lá fora, tá? Mas a lógica é a mesma. O IVVB11 segue a composição do maior índice americano, né, de ações, né, que é o S&P 500, né? Então, enfim, é um índice muito líquido, né? Todas as ações são extremamente líquidas. Enfim, mesmo o BDR, por exemplo, o BDR, o BIVB39. Isso, exatamente. A liquidez pode não ser tão alta aqui, mas é o que você falou, né? Você vai comprar ou vender, tem muitas vezes arbitradores, né? Que o cara está vendendo aqui para comprar lá. Então tem muito arbitrador dando preço e acaba que se torna um instrumento líquido, embora não vai negociar tanto como na Bolsa Americana, por razões óbvias, mas é uma coisa que você consegue vai ter um spread bem estreito, né? Lá na tela do home broker você tem vários outros, né, participantes de mercado, né, dando preço e fazendo com que ocorra essa eficiência, né, de arbitragem dentro dos diferentes mercados. Eu queria uma pergunta aqui, ainda nesse assunto do BDR, qual é hoje o BDR de ETF mais líquido aqui no Brasil? Ou se você tem algum preferido, assim, algum que você gosta mais de operar e tal? Vou te falar, tem algumas coisas bem interessantes. Vocês não vão acreditar qual que é o ETF que mais negociou até agora. São os ETFs de ESG, né? Bom, para quem acho que não está familiar com a sigla, né, a gente está falando, né, são ETFs que seguem índices que têm uma orientação sobre a questão ambiental, social e de governança. E isso é muito interessante, porque ele é um tema muito em voga agora, a gente tem falado muito sobre sustentabilidade. Dos 5 ETFs que são mais líquidos hoje, localmente, né, eu estou falando de quem que teve maior demanda aqui no Brasil, 3 são de ESG, né, então isso surpreendeu a gente bastante. Agora, em temas que eu acho interessantes... Esse é o ETF, né? Não é o BDR. Perdão, o BDR de ETF. O BDR de ETF. De ESG, de empresas americanas. De empresas americanas, na verdade são 3, tem de empresas americanas, empresas europeias e de mercados emergentes, mas o que teve mais fluxo até agora foi de empresas americanas, dentro de ESG. Interessante mesmo. Não, eu achei super interessante, surpreendeu a gente pensou que ia ser os índices mais comuns, e o pessoal foi em ESG. Então isso é super interessante. E o desempenho deles está bom?
Tá, o desempenho tá bom. Na verdade é o seguinte, a perspectiva em geral para a sustentabilidade, ela é muito positiva, né? A gente pensa, as pessoas ficaram durante muito tempo falando, sustentabilidade, os retornos, se você olhar historicamente há muito tempo atrás, os retornos ficavam aquém dos índices tradicionais de mercado, porque as pessoas esquecem que a gente está no mundo mudando bastante. Então, daqui para frente, né, vocês devem ter escutado, né, principalmente durante as eleições americanas do ano passado, o pessoal falando, nossa, o Joe Biden vai fazer um pacote de vários trilhões de dólares focados na parte de sustentabilidade. O que acontece é o seguinte, quando você tem muito investimento em alguma coisa, a demanda aumenta, né, e aquele ativo ele tende a se valorizar. Então, a gente às vezes tem que tirar um pouco aquele conceito de que o ESG performa menos e parar de olhar para o retrovisor. Se você olhar para frente, a quantidade que as pessoas estão investindo em ESG, a perspectiva é que no longo prazo esse seja um ativo que vai se tornar provavelmente até mais atrativo do que os ativos tradicionais. E tem ETF de ESG aqui no Brasil? Localmente tem sim, tem vários provedores, não só a BlackRock, mas outros provedores, né? Aqui no nosso caso a gente tem o Eco 11, tá? Que ele é muito vinculado à questão de emissão de carbono, tá? Tem outros que fazem, tem outros provedores que fazem sim também a questão de ESG, tem 2 índices hoje de ESG no Brasil, mas a gente acha que ainda tem bastante espaço no Brasil para ampliar, primeiro, a quantidade de provedores de índices que fazem toda essa parte, vamos dizer, da seleção, né, e do acompanhamento desses índices e dos lançamentos de novos produtos de ETF. Eu acho que, obviamente, isso depende um pouco de demanda também. A gente acabou de ver que existe uma certa demanda reprimida, tá? Mas eu acho que ainda falta a gente desenvolver isso um pouco mais no Brasil. E qual que é o ETF que o pessoal mais gosta aqui no Brasil? É o BOV11. O BOV11. Tem, mas que investe no exterior, que é o nosso assunto de hoje. Olha que coisa interessante. As pessoas conhecem muito o BOV11 porque ele está vinculado ao Ibovespa. Mas o ETF no Brasil que mais tem cotistas é o IVVB11. Ele é o que mais tem cotistas pessoa física hoje no Brasil. Tem mais do que no BOV11. Né? Caramba. Então o IVVB11 ele acaba sendo, né, um dos grandes cartões de visitas nossos, principalmente quando a gente fala de investidor de varejo, porque ele conhece bastante, né, a marca IVVB11 ela é muito forte. Sabe que antes da nossa entrevista a gente estava conversando, eu e o Souza, a gente estava assim, gente, mas eles têm, BlackRock tem o ETF IVVB11, né, que replica o SP500, e tem também o BDR de uma ETF lá fora que replica o SP500. Então eu como investidor... É a mesma carteira, né? É a mesma carteira. Então eu sou investidora, então eu vou lá, o que eu compro? O IVVB11, que é o ETF feito aqui no Brasil para replicar o SP500, ou o BDR de ETF de vocês? Todos os dois são de vocês. Qual que você aconselha? Denise, essa é uma excelente pergunta. E agora eu vou contar um pouquinho rapidamente por que tem 2, né? Por que existem 2. Lá atrás, a legislação não acomodava ainda os BDR de ETFs. E a gente, olhando para o investidor brasileiro, a gente queria dar exposição para ele lá fora, um instrumento simples e local. Então a gente fez o IVVB11, né? O IVVB11, e com isso o IVVB11 ganhou liquidez, ganhou tamanho, se popularizou, virou uma marca muito importante. Quando a gente trouxe os BDR de ETFs, veio o BIVB39. O ativo final é o mesmo. Só que se você olhar a estrutura de custos do BIVB39, ela é mais barata do que o IVVB11. Tá? A taxa de administração? Isso, se você olhar a estrutura de custo completo, que é basicamente a taxa de administração, mais as taxas que são recolhidas, por exemplo, hoje você tem uma questão de taxa, do pedaço do dividendo, ele é recolhido em termos de custo. Então, se você olhar a estrutura de custo completa, a do BIVB39 tende a ser mais barata do que a do IVVB11. Então ele é melhor negócio? Sim, ele é melhor negócio do que o IVVB11. Olha, curioso. E é curioso que o IVVB11 tem mais liquidez diária assim, na Bolsa Brasileira, na verdade muito mais liquidez na Bolsa Brasileira, né, do que o BDR, né, porque o BDR é uma novidade. Eu acho que as pessoas estão começando ainda, né, a conhecer, a entender, né, como funciona e tudo mais. Então, enfim, perfeito, é isso aí. Eu acho que, né, depois dessa live as pessoas vão entender mais e vão, acho, provavelmente procurar o BIVB39, né? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Você falou rápido. Cristiano estava falando de BDR de ações, né, de renda variável e tudo mais. Eu queria perguntar, tem BDR de renda fixa? E também tem algum BDR alavancado, né, que dê alavancagem para o investidor, né? Eu sei que isso é muito comum fora, né, nos Estados Unidos,
Aqui no Brasil, eu não conheço, então queria perguntar para você. Claro, não, acho que são duas perguntas muito boas. Eu prometo para todo mundo que a gente não combinou essa pergunta antes, mas essa pergunta ela é boa, ela joga a nosso favor. O que acontece? Os BDRs de ETFs de renda fixa, eles devem acontecer para o ano que vem. Tá? A gente está acabando de fazer alguns ajustes, né, escolhendo quais são os produtos corretos, tá? E é bem provável que no primeiro semestre do ano que vem a gente venha com esses BDRs de ETFs de renda fixa. Na verdade, isso é o papel do banco B3, né, como ele é o depositário, né, ele que define especificamente o que ele traz, né, a gente ajuda nessa questão de suporte, mas a ideia é que sim, que a gente dê essa opção para o brasileiro, para que ele consiga montar um portfólio diversificado global, já que a gente já trouxe toda a parte de ações. Sim. Seria bem legal que ele conseguisse misturar isso aqui com a renda fixa e começar a brincar, né, fazer um portfólio multi-ativo. E tem liquidez, né? Tem ETFs de muita liquidez, né? Enorme. Renda fixa. Enorme, temos ETFs enormes, a gente fala muito dos de ações, mas você tem de títulos high yield, de títulos de grau de investimento, né, os investment grade, sim, Estados Unidos, Europa, assim, aqui também tem um mundo para a gente trazer. Tá? Em relação à questão dos ETFs ou alavancados ou shorteados, a nossa regulação, né, como ela foi escrita hoje, ela tem uma restrição para esses tipos de ETFs, assim como para os BDRs de ETFs de fundos que ficam short ou ficam alavancados, assim como os de BDRs de ETFs de fundos ativos. Tá? Então você tem uma certa restrição hoje do regulador. A BlackRock, por questões de estratégia global, ela não faz esses tipos de ETFs, mas existem lá fora. Tá? Tem ETFs shorts de índices, alavancados de índices. É um mercado que também cresceu, né? Por questões estratégicas a gente preferiu não entrar nesse mercado. Não, a BlackRock não faz em nenhum lugar do mundo. Não, a gente não faz. O alavancado. Não, a gente começou a olhar algumas outras alternativas de ETFs sintéticos, isso aí pode acontecer, mas na parte de ETFs alavancados a gente acha que não condiz muito com a estratégia que a empresa quer montar. A gente até, agora pegando o gancho, ETF de cripto. Então, cripto é uma coisa que a gente naturalmente tem olhado, tá? Acho que como qualquer player global tem olhado para essa questão de cripto. Hoje a gente ainda não tem nada nesse ambiente de cripto. Eu sei que a gente tem olhado muito, por exemplo, para blockchain, essas coisas, mas hoje a BlackRock não tem, nem na parte ativa, nem na parte passiva, nenhum produto dentro de cripto. Tá, eu tenho uma última pergunta aqui. Existe E voltando até a primeira pergunta da Denise da noite, existe algum ETF para quem quiser ficar vendido, seja no mercado americano, no mercado internacional? Vocês quem está apostando que está acreditando que pode cair o mercado. Então, não, hoje a gente não tem, né? A gente não tem nenhum ETF hoje vendido. Eu sei que tem alguns players globais que hoje fazem isso, né? A gente também preferiu não montar e também tem essa restrição regulatória que a gente não pode trazer, né? Então acho que existe ainda uma limitação. Acho que quem quiser apostar contra os mercados internacionais já vende o BDR, vende short, né, o BDR de ETF, né, ou o ETF aqui no Brasil, né, perfeito, e pega o aluguel, né. Perfeito, é isso aí. Essa é a forma de fazê-lo, né. Agora, falando assim, de forma geral, com relação a investimentos no exterior, todo esse tipo que a gente falou, tanto a pessoa mandar o dinheiro lá para fora, quanto ela investir num fundo multimercado, BDR, ETF de produtos internacionais e o BDR de ETF, tudo isso está sujeito à variação cambial ou tem algum que é protegido, ter redeado? E qual que é a melhor situação? Ficar redeado ou não? Sim, hoje, quando a gente olha para os ETFs e BDRs de ETFs, nenhum deles, os da BlackRock pelo menos, nenhum é redeado. Na verdade, você não pode redear ainda, né, para essas questões regulatórias. Você teria que fazer o hedge lá fora e tudo. Acho que aí existe uma série de limitações em relação à regulação lá fora em você fazer essa questão do hedge. Então, hoje, BDR de ETFs e ETFs com exposição internacional não são redeados, você tem a variação cambial. Hoje, eu acho que assim, os instrumentos que têm essa proteção, o hedge, né, que você comentou, Denise, são mais os fundos mútuos, tá? Os fundos mútuos locais, né, então que a gente, no jargão da indústria a gente chama de feeder fund, né, e a gente tem inclusive vários desses feeder funds na plataforma da Genial também. Aí sim, tá? A gente tem aí, por exemplo, a gente tem o BlackRock Global Event Driven, o BlackRock Dynamic High Income e o BlackRock Global Bond Income, são fundos hoje com hedge, né? Mas hoje, se você olhar no mercado de BDR de ETFs e de ETFs, você não tem esse instrumento redeado não, com exposição cambial. E qual que é a sua sugestão? Quantos % da carteira da pessoa tem que estar em ativos internacionais?
Olha, Denise, acho que isso aí vai variar muito do apetite que a pessoa tem e varia também bastante muito do momento, tá? Eu acho que se você... Acho que o primeiro ponto é, você tem que ter, se você hoje tem um portfólio balanceado, que você compra não apenas ativos de renda fixa, mas ativos de risco, você tem que ter um percentual de ativos de risco no exterior, tá? Isso já é dado. Aí eu acho que isso varia muito de quanto que a pessoa fica confortável e do perfil de risco. Acho que as pessoas conservadoras, o que eu recomendo é que ela comece devagar, que ela sinta um pouco, né? Compra um pouquinho, acompanha, entenda como que aquilo ali funciona, tá? Eu acho que a parte de conhecimento e educação, ela diz muito sobre, inclusive, perfil de investimento, sobre você pensar no seu portfólio para o longo prazo, tá? Então, a educação é muito importante, acho que aqui nesse momento, né? E você olhar. Então, se você está num perfil mais moderado, já dá para você ter uma exposição um pouco maior, sei lá, 5%, 10%. Quando você passa para perfis mais arrojados, você já consegue ter exposições maiores. Para você ter ideia, mais ou menos, Denise, em termos de... a Europa, por exemplo, ela é muito aberta com essa história de investimento global. Então, você tem investidores, pessoas físicas, que investem 40%, 50%, até 60% do portfólio deles internacionalmente, buscando diversificação, buscando exposição a outros locais. Uma coisa que a gente fala muito aquela frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas uma coisa que é muito importante todo o salário que a gente recebe, toda a receita que a gente recebe, ela está exposta às ações do tempo e às ações econômicas do país que a gente vive, que é o Brasil. Então, quando você diversifica internacionalmente, você está trazendo uma fonte de renda diferente para o seu portfólio, tá? E que não está correlacionado com o seu ganha-pão. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Então, quer fazer mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Não, só queria comentar aqui rápido, você está falando isso, né? Uma vez eu conversando com um advisor suíço, e o cara falando, poxa, vocês no Brasil concentram muito o investimento no Brasil. Aqui na Suíça a gente fala para 80% ser fora da Suíça. Né? Que é o país, você fala na Europa, o cara está dentro da Europa ali, né? Enfim, e a economia, né, é grande, né? Mas assim, tem outras economias maiores em volta e Estados Unidos também é sempre importante, então o cara sempre fala isso, né? Então aqui no Brasil a gente está começando, né? Estamos entrando e essa iniciativa aí de BDRs é fundamental, né? Para o investidor brasileiro ter uma opção, né, barata, fácil, enfim. Para não ter desculpa, né? O cara tá no home broker ali. Então, é o que você falou, conhecer, estudar, né? É isso aí. E começar a acompanhar. Colocar em vez de pular na piscina de uma vez, coloca o pezinho na água, vai devagar. Não, tem um dado que ele é muito interessante, só para a gente ter ideia mais ou menos do tanto que a gente está concentrado no mercado local. Hoje, em média, o brasileiro ele investe entre 2% e 3% no mercado local. Só que o Brasil ele corresponde a 1% das oportunidades globais de investimento. Então, a gente está colocando basicamente 97% do nosso portfólio em 1% das oportunidades de investimento do mundo. Só para você ter ideia do tanto que a gente está concentrado. Então, assim, diversificação global, se você colocar 2%, 3%, você já diversificou muito seu portfólio, você já está melhorando. O que não dá é para ficar com 97% do portfólio em 1% das oportunidades do mundo. Ótimo. Agradeço muito sua presença, Cristiano, aqui com a gente. Obrigado, Denise. Obrigado, Souza. Obrigado, Cristiano. Recebi aqui o Cristiano Castro, que é diretor da BlackRock Brasil, Daniel Souza, meu colega, head de internacional aqui da Genial, para falar sobre as oportunidades de investimento no exterior. Compartilhe com os seus amigos que também estão tentando aprender mais sobre esse mercado. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau. Compre, venda e acompanhe sua carteira de ações de forma simples e intuitiva. Depois que você entrar no aplicativo da Genial, aqui embaixo à direita, clique em Bolsa Fácil. Esta primeira página é para você listar os seus ativos favoritos, tendo em carteira ou não. Pode escolher entre estas sugestões ou fazer uma busca pelo nome da empresa. Depois, é só segurar e arrastar para colocar os papéis na ordem que quiser. E dá para visualizar os papéis pelos gráficos também. Em seguida, vem a lista das mais negociadas do dia. E depois, das maiores altas. Quando clicar em Minha Carteira, aparecem todos os ativos que você tem e que são negociados em bolsa. Aparecem as rentabilidades total e a distribuída entre os investimentos. Clicando em cada ativo, você vê detalhes como gráficos de linha e candle, com os desempenhos de um dia a 12 meses.
Clicando e arrastando o dedo, você vê a cotação em diferentes datas. E clicando aqui, você consegue ampliar o gráfico. Aqui ao lado, você vê o book de ofertas. No centro, os preços de compra e venda da ação. E nas extremidades, a quantidade de papéis naquele valor. Se quiser vender, é só clicar aqui. Muito bem, lucro nesta operação. Para comprar outro papel, é só clicar na ação e depois em comprar. O resultado estimado das suas movimentações está logo aqui, em resultado. E só para não restar dúvidas, saldo é o que você tem em conta corrente. Limite é o valor total disponível para quem aderiu ao produto Limite Fácil aqui da Genial. Dependendo dos seus investimentos na casa, ele amplia o volume de recursos para novas aplicações. Este foi só um resuminho do que o Bolsa Fácil te oferece. Enfim, uma ferramenta que facilita a vida de quem quer investir.